Bom, a partir de agora a gente começa o estudo sobre circunferência. Vimos tudo a respeito de reta, né? Então, agora tudo a respeito da circunferência. Então, a definição: circunferência é o conjunto de todos os pontos do plano, cuja distância ao ponto C é igual a R. Então, nós já sabemos a fórmula da distância, tá? Então, a distância até aqui o ponto eu tô chamando de R, né? Que é o raio da circunferência, tá? Para eliminar esse radical, eleva ambos os membros ao quadrado. Portanto, esta é a equação geral da circunferência aí. No caso particular, né? Tá? Do centro da circunferência ser a origem do sistema. Então, na hora que eu for fazer a substituição da origem, né, no ponto x0 e y0, então eu tenho x quadrado mais y quadrado igual a r ao quadrado. Tá? Então, aqui ele pede para encontrar aí, ó, as equações, tá, dessa circunferência aí, ó, que tem raio 3 e com centro na origem e no ponto 1 e menos 2. Então, se for na origem, ela é bem simples, né? Basta elevar aqui ao quadrado. E se for no ponto 1 e menos 2, cuidado com o sinal. Tá? Ó, negativo com negativo, positivo. Tá? Só chama atenção aí para não se precipitar aí nos resultados aí. Aqui também um outro exemplo, tá? Para dar aí a equação. Ele quer a equação sabendo do raio e do ponto aí, ó. Tá? Se for 4, ponto 5 e 7, fazendo a substituição. Tá? Então, ó, 4 ao quadrado, 16. Aqui também, que é menos 6, tá? É menos 6, ó. O raio e o ponto menos 3 e menos 6 aqui, ó. Cuidado com os sinais. Então, vai ficar x mais 3, y mais 6. E quando eu elevo ao quadrado, o radical é eliminado. Se for fração, a mesma coisa, tá? Mesma coisa, ó, negativo com negativo, positivo, eleva ao quadrado. Aqui também, outras situações, onde ele dá o ponto e o raio, só para vocês fixarem aí. Aqui ele faz o contrário, né? Ele dá a figura. Dadas as figuras, obter aí as equações da circunferência. Então, veja que na primeira figura aqui, ó, o centro tá ligado no par ordenado 3 e 2. Então, o raio aqui, ó, 2 unidades. Tá? Então, vou escrever a equação. Aqui o centro 0, 0, raio é 4. E aqui a última situação aí, ó. Só tomem cuidado com os sinais. Tá? Bom, identificação do centro e do raio de uma circunferência. Pode ser feita facilmente através do método de completar quadrados. Então, aqui nós vamos recordar lá do ensino fundamental e do ensino médio como que faz para complementar quadrados. Eu preciso que vocês recordem aí dessa regrinha dos produtos notáveis, tanto para a soma como para a diferença, né? Quadrado do primeiro, mais ou menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo termo aí. Então, vamos devagar aí, prestando atenção como que eu vou fazer a identificação
com esse método de completar quadrados. Bom, aqui ele deu uma equação, tá? Veja que eu juntei as parcelas que têm a variável x em comum e as parcelas que têm o y em comum. E eu deixei aqui com reticências o que eu vou completar. Então, é um trinômio quadrado perfeito, ó. Um trinômio, eu preciso descobrir quanto que vale essa terceira parcela aqui, ó, na variável x e na y, que seria o termo independente, né? Que seria um número que não tem variável. E o 4 eu passei para cá, negativo. Como aqui, ó, é a fórmula de completar os quadrados, ó, eu vou pegar esse 2a aqui, ó, e vou igualar ao que eu sei aqui, ó, tá? Então, 2a é igual a 6, então eu sei que é 3. Então, quem que é o termo aqui, ó? 3 ao quadrado seria o 9. A mesma coisa aqui, ó, tá, ó. Ó, negativo menos 2a igual a menos 4. Então, aqui ele é 2. 2 ao quadrado vai dar 4, tá? O sinal é importante, ó. Esse aqui é um produto notável com a soma. Aqui é um produto notável com a subtração, tá? Então, aqui eu fiz com positivo, aqui eu fiz com negativo, tá? E para não... Uma é uma igualdade aqui, ó, eu tenho que deixar numa igualdade. Esse termo que eu somei em x, em y, eu vou somar aqui no segundo membro, tá? Para ficar a igualdade aí, ó. Eu acrescentei aqui o 9 e o 4, eu tenho que acrescentar aqui no segundo membro o 9 e o 4. Cancela, ó, tá? Então, eu fiquei com x mais 3 ao quadrado, y menos 2 ao quadrado, igual a 9. Ou 3 ao quadrado, tá? Então, o centro é menos 3 e 2, e o raio é 3, tá? Lembrando que aqui, ó, para ser positivo, tem que ser menos com menos, tá? Então, essa é o método de completar quadrados. Pode parecer um pouco confuso no começo, mas depois que você faz, pratica, né? Tá? 1, 2, 3 vezes, aí fica fácil completar os quadrados aí. Vamos ver mais um exemplo, ó. Aqui. Então, qual que é o primeiro passo? Junta x quadrado com x. Coloca reticências aqui, que é quem você vai descobrir. Y quadrado com y. Coloca reticências aqui, porque é quem você deve descobrir. Essa parcela aqui. E o menos 7 vem para o segundo membro. Se aqui é negativo, eu vou comparar com negativo. Tá? Eu nem precisava ter feito, porque bastava fazer uma vez só. Eu vou chegar no resultado 1. Como eu acrescentei 1 aqui, eu tenho que acrescentar o segundo membro, tá? Então, ó, x ao quadrado menos 1, ó, x menos 1, e aqui y menos 1. Tanto que se você fizer o processo inverso, você volta aqui no trinômio quadrado perfeito, tá? Se você resolver esse produto notável aqui, você volta nele, tá bem? Então, o centro é 1 e 1, e o raio é igual a 3. Mais um exemplo, tá? Para completar quadrados. Primeiro passo, juntar as variáveis em x, as em y, sempre colocando as reticências aqui, ó. Quem que seria esse sujeito aqui? Quem que seria essa parcela aqui? No caso do x, eu vou igualar a menos 2a, por quem está comandando esse sinal, e no caso do y, pelo positivo. Acho os valores, tá? Lembrando que se aqui é mais, quer dizer que aqui é menos 2, tá?
E não pode esquecer de acrescentar, né? Se aqui vai dar um 9 e o 4, tem que acrescentar aqui, ó. Para poder achar. O que eu chamo a atenção aí nesse método dos quadrados? Atenção para os sinais dos produtos notáveis e para a igualdade ser mantida, deve-se somar ao segundo membro. Não pode esquecer de somar estes valores no segundo membro. Senão não funciona, viu, gente? Não funciona, não dá certo. O que você acrescentou no primeiro membro, obrigatoriamente você tem que acrescentar no segundo membro, tá? Senão chega a respostas aí incorretas. Ok? Aí vocês vão falar, tem outro método de fazer? Tem outro jeito de fazer? Tem sim, tá? Tem um outro método aí, sem ser pelo método dos quadrados, tá? Tem aluno que acha mais fácil, tem aluno que acha mais complicado. Eu, particularmente, gosto que faça dos dois jeitos, né, para verificar. Agora, o que não pode é não saber de um jeito e nem do outro, né? Daí fica complicado. Ó, vamos lá. Eu desenvolvi aqui, só para vocês poderem entender, tá? Eu desenvolvi, ó, x menos a ao quadrado e o y menos b ao quadrado. Chamei de equação 1, tá? Como eu acrescentei a quadrado e b quadrado, obrigatoriamente eu tenho que acrescentar aqui também. Muito bem. Eu vou identificar essa equação 1 aqui, ó, com esses coeficientes aqui, ó, com essas letras maiúsculas aqui, ó. Então, A, B, C, D, E e F, tá? Ó, cada um vai corresponder a um deles aqui, ó, identificando a equação 1 com a equação de segundo grau em x e y, tá? Muito bem. Supondo que o A é diferente de zero, eu vou dividir toda essa equação 2 por esse coeficiente. Então, quando eu divido aqui, ó, o A vai simplificar, vai ficar só o x quadrado. Todos os outros termos, todas as outras parcelas ficaram divididos por A. Estou chamando de equação 3. Então, a primeira, a segunda, tá? Essa é a terceira que eu fiz a divisão aí por este coeficiente, sabendo que ele é diferente de zero. Comparando as equações 1 com a 3, termo a termo, tá? Vai devagar aí, ó, comparando a equação 1 com a 3, tá? Ó, o B sobre A vale 1, ó, vale 1, y quadrado aqui, ó. O XY aqui, ó, aqui, ó, C sobre A, ó. C sobre A. Eu não tenho, tá? Ó, XY aqui eu não tenho, tá? Então, significa que não existe esse termo. O B sobre A, ó, tá? Os coeficientes aí, ó, x quadrado e y quadrado devem ser iguais. O D sobre A, que é menos 2A, ó, o D sobre A, aqui, ó, menos 2A, o E sobre A, que é o menos 2B, e o F sobre A, que é todo esse termo aqui, independente. Então, é uma dedução da fórmula que eu estou fazendo, tá? É uma dedução. Eu peguei a primeira, atribuí esses coeficientes na segunda, fiz a divisão e fui comparar termo a termo, tá? Então, só vale esse método
se os coeficientes de x² e y² forem iguais. Só vale se esse termo aqui, ó, não existe, esse termo xy aqui, ó. Daqui eu posso tirar, se eu fizer o produto em cruz, né, ó, eu tiro o valor de A e de B, tá? E aqui o que sobrou de termo independente. Então, eu fiz aqui para vocês, tá, ó. Multipliquei por -1, para esse sinal de menos desaparecer, vai trocar o sinal de todos da equação, tá, ó. No lugar de A, eu substituí por este valor, no lugar de B, eu substituí por este outro valor. Achei o MMC, tá? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima e extrair a raiz quadrada. Então, o que importa pra gente é este resultado aqui, só que eu fiz toda uma dedução para que vocês consigam acompanhar aí o raciocínio. Tá? Então, o que tem que saber desse método? Tá? O que tem que saber aí? Tá? Tem que satisfazer essas três condições, tá? Os coeficientes de x² e y² devem ser iguais, não pode existir o termo xy e este fator aqui tem que ser positivo porque está dentro do radical. O outro método de completar quadrados é mais fácil. Tudo bem, mas vamos ver como que fica esse aqui também, né? Senão, de repente, os alunos perguntam lá e a gente não sabe justificar. Então, ó, eu tô fazendo aqui, ó. Eu dei a equação. A e B satisfaz a primeira condição. Os coeficientes são iguais, ó. O coeficiente de A aqui é 1, de B aqui é 1. O termo x e y não existe, então também satisfaz a segunda condição. E a terceira condição é o que eu vou verificar para ver se dá positivo, tá? Eu identifiquei aqui, ó, para ficar mais fácil, ó. A, B, o C que é 0, C, o D é 6, o E e o F. Eu identifiquei aí para poder jogar aqui na fórmula, ó. Tá? Não precisa saber essa fórmula, vocês vão poder consultar, ter o formulário aí, porque às vezes o aluno fica preocupado, né? Não. Pode ficar tranquilo que vocês vão ter a fórmula aí. Eu vi que é positivo, tá? Então, eu tenho o centro e eu tenho o valor do raio aplicando essa fórmula aí. Veja que eu fiz o mesmo exercício dessa daqui, ó. Deixa eu pegar ela aqui para vocês, ó. Essa daqui, ó. Aqui nós completamos quadrados. É a mesma equação. E aqui eu fiz utilizando este outro método aí. Para o segundo e o terceiro exemplo, ó, também é a mesma coisa, tá, gente? Ó, para o segundo e para o terceiro exemplo, a gente já tinha feito lá na frente com o método de completar quadrado. E aqui eu só estou refazendo ele, tá? Mediante a esse novo método aí, tá? O que eu chamo a atenção aí, ó? Convém, sempre que for possível resolver pelos dois modos, para validar as respostas encontradas nas aplicações. Tá? Faz o método dos quadrados e depois faz este outro método, respeitando-se essas três condições. Olha esse exemplo número 2 aqui, ó. Primeiro passo, ó, eu vou identificar o A, B, C, D, E e F. Tem que identificar, ó, corretamente. Ó.
O C é 0, não tem, né, o termo que carrega x e y junto, ó. O D é menos 2, o D é quem tem x, o E é quem tem y, e o F é o termo independente. Então, a primeira condição satisfaz. A segunda também satisfaz. A terceira é eu jogar aqui na fórmula, tá, ó, essa fórmula aqui, ó. Então, eu já vou achar o centro e vou jogar na fórmula para achar o raio, tá? Pode observar, eu vou até puxar aqui, ó, que é exatamente o que nós conseguimos aqui na hora de completar os quadrados, ó. Então, como queremos demonstrar, né, CQD, como queremos demonstrar. Vocês acabaram de fazer uma demonstração matemática, tá? Como que faz para achar o centro e o raio? Ou pelo método de completar quadrados, ou através desta fórmula aqui, ó, tá? Repito, não precisa se preocupar, a fórmula vocês vão ter em mãos, tem que saber entender, né? Jogar corretamente aí os valores, fazer corretamente aí os cálculos aí, tá bem? Aqui, ó, mais um. Por onde que eu começo, ó? Quem é A, quem é B, quem é C. O D é o que acompanha X, o E é quem acompanha o Y, o F é o termo independente. Satisfaz a primeira condição? Sim, x² e y² tem o mesmo coeficiente. Satisfaz a segunda condição? Sim, não tem o termo que carrega x e y junto, tá? E a terceira condição é essa expressão aqui, ser positivo, que está dentro do radical ser positivo. Aplica a fórmula do centro, a fórmula do raio, e vocês vão verificar que quando vocês tinham feito aqui pela forma de completar quadrados, deu a mesma resposta. Para completar quadrados, eu preciso, aqui, ó, olhar para os sinais do produto notável e olhar também que eu tenho que somar no segundo membro, porque eu acrescentei no primeiro membro, né? Eu tenho que acrescentar obrigatoriamente no segundo membro. E eu verifico com este outro método que dá a mesma resposta. Então, aqui ó, que eu vou deixar. Se a gente estiver online, a gente faz na mesa digital. Se a gente estiver na sala, a gente faz na lousa com vocês. Mas eu tô pedindo para fazer pelos dois métodos, tá? Realizar aí, achar a equação, achar o centro e o raio dessa equação aí, pelo método de completar quadrados e pelo método dessa fórmula, satisfazendo essas três condições aí. Ok? Não é difícil, tá? Não é difícil. Normalmente ele vem para escrever a equação, lembrando que se for o centro da circunferência, ela já é simplificada, né? Se for 0 e 0, ela já é simplificada. E caso contrário, nós temos essas duas situações aí. Pratiquem bastante completar quadrados. Tanto que aqui, se você for fazer, ó, extrai a raiz do primeiro membro da x, extrai a raiz do terceiro, da terceira parcela, ó, é 3. O sinal é mais. Extrai a raiz do primeiro membro daqui, raiz de 4 é 2, e atenção para o sinal.
É uma outra forma aí de verificar também, ó, tá? Aqui, ó. Primeiro é x, raiz de 1 é 1. Aqui, ó. Vai ser 9. Raiz de x é x, raiz de 9 é 3. Raiz de 4 é 2. É uma outra forma de estar verificando aí esse trinômio quadrado perfeito aí. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aproveitado, relembrado as duas situações, tá? E pratiquem bastante. Obrigada. Até a próxima aula.